Bom, agora como sempre, pontualmente, 18 horas, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, não canso de agradecer a oportunidade de participar desse projeto, da educação continuada da Casa Espírita Nossa Senhora de Ipoá. E o importante é nós estarmos aqui sempre juntos e sempre trocando alguma ideia. Eu sempre deixo bem claro que eu não tenho nenhuma expectativa de falar exatamente da doutrina propriamente dita, Então, a gente sempre procura temas para se falar a respeito da espiritualidade nos dias de hoje, Então, hoje o tema que a gente escolheu foi como construir uma vida de saúde e harmonia do ponto de vista da espiritualidade. Porque assim, nós temos muitos processos, leituras edificantes, nós vamos a cultos, nós vamos a trabalhos, fazemos orações, mas a gente tem que juntar tudo isso e criar também um outro ponto de vista, Do ponto de vista da espiritualidade, a solução está em uma grande mudança, uma vida harmônica, física, a saúde e a espiritualidade, Então, qual seria essa grande mudança, Rubens? Tem que mudar? Muitas vezes as pessoas falam, tem que mudar, mas fazer o quê? Qual seria a mudança, O primeiro ponto que a espiritualidade nos indica seria sair de uma visão de valores materialistas desse mundo. Queira não queira, somos envolvidos no dia a dia pela mídia, pelas necessidades, por profissões, enfim, sempre a querer ter mais, dentro de um mundo quase que totalmente materialista. E isso fatalmente nos afasta e afasta grandemente da parte da espiritualidade, E o segundo ponto seria assumir uma visão espiritual da vida com equilíbrio. Obviamente, sabemos que você não pode ser só vida material, que realmente se afastaria totalmente da espiritualidade, porém, não dá para viver só da espiritualidade nos dias de hoje. Então, por isso que falamos, sair da visão materialista e assumir uma visão espiritual com equilíbrio, No mundo de hoje, toda pessoa de poder, entendemos de poder aquele poder religioso, poder de empresário, poder político, enfim, vários processos que exercem o poder no nosso país em uma visão materialista. E essas pessoas, na certeza da impunidade por seus privilégios, poder e dinheiro com suas influências, têm a certeza de sair ileso. Então nós vemos no dia a dia aí muitos crimes, muitas pessoas de nome, de poder, comprovadamente fizeram crimes e saem ilesos, ilesos na justiça do homem. E eles fazem isso, doa quem doer, morra quem morrer para realizar os seus objetivos. Então sabemos que esse contexto materialista realmente se afasta totalmente desse lado. Se essas pessoas tivessem uma visão da espiritualidade, que estão nos observando em todos os momentos, vai esconder de quem esses atos e essas atitudes? Você pode esconder da matéria, mas da espiritualidade, Deus está presente em tudo, em todos os momentos, e aí podem nos enganar aqui, mas aos olhos divinos isso realmente nunca ocorre, E para que ocorram essas mudanças, Então, viver o materialismo e a espiritualidade com equilíbrio, temos que mudar, aí sim, radicalmente, a nossa maneira de pensar. Temos que ver a nós mesmos de uma forma diferente, porque nós somos criados, por mais que tenhamos sido criados na espiritualidade, com orientação, com exemplos, nós acabamos sendo massificados, sufocados em vários aspectos e acabamos mudando, não vendo realmente quem somos. E o primeiro passo para ter essa consciência de quem somos é aquele aspecto literal, termos a ideia de que somos seres espirituais numa experiência material com uma premissa de mudança nessa visão de mundo. Então, se somos seres espirituais passando por uma experiência terrena, e essa experiência terrena sempre nos dará experiências novas para que possamos apurar e desenvolver o nosso espírito. O segundo passo, onde algumas pessoas perguntam, se somos espíritos, e faz sentido, muita gente faz isso, vivíamos num plano espiritual, então por que estamos encarnados ou reencarnamos na matéria? Muita gente, poxa, eu estava bem lá,
estava tudo equilibrado, por que é que eu tenho que vir aqui? A espiritualidade nos ensina que a grande mudança do nosso espírito, existem coisas que só nesse plano, literalmente, se pode aprender, né? Então, uma vida consciente e saudável das experiências terrenas, fatalmente nos levam a crescimento espiritual. Entramos na roda de Sansara, né, no processo reencarnatório, alguns momentos acertamos, outros nem tanto, outros erramos, e a partir disso, são um processo que só temos esse tipo de aprendizado na experiência terrena. Aí surge uma nova pergunta, né? Então, enquanto espírito que vivia uma sociedade organizada num mundo harmônico de paz, então lá estava tudo perfeito, obviamente não é assim, mas o filme Nosso Lar, no primeiro momento, nos dá essa sensação que só se vive paz, uma sociedade organizada, tranquilo, num mundo harmônico. O que ganha vindo a esse mundo conturbado de dor, sofrimentos e incerteza, né? Aí a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla do que é conhecido como Projeto Terra, né? O projeto do qual é um planeta de aprendizado. Então, somos seres espirituais vindo de outras galáxias, de outras dimensões, quer seja de onde venhamos, para uma experiência terrena. E isso é um projeto, né? Então, sabe-se, a espiritualidade nos diz, por muito tempo, que nós somos uma escola, o nosso planeta é uma escola, né? Então, a compreensão desse projeto Terra explica por que é que nós realmente temos que passar por aqui. Então, aí o pessoal pergunta, isso aí eu estou dizendo para vocês coisas em algumas palestras que foram passadas, eu fui juntando algumas perguntas para colocar, né? Então, por que civilizações mais avançadas, né, divinas do ponto de vista cristão, criaram o projeto Terra? Para que a alma com origem em dimensões superiores venham à Terra para viver essa experiência. Literalmente, esse é o único processo. Quando nós, encarnados, temos aqui a oportunidade de experiências que, enquanto no mundo da espiritualidade, não seria possível, né? E uma das coisas importantes que tem que ficar bem claro para que a gente consiga contextuar bem, é entender que o que nós entendemos como morte física, né, é a porta do retorno da nossa verdadeira natureza. Se nós somos seres espirituais numa experiência material, o que acaba machucando muito, né, dando muita saudade, muito processo, seria a morte, a separação. Então, nós temos que entender que o que nós entendemos como morte hoje é o retorno à nossa verdadeira essência, à nossa verdadeira natureza. Morrer é, na verdade, a consciência da existência do espírito. Então sabemos que, literalmente, simplesmente deixamos esse corpo e voltamos a viver na nossa essência do mundo espiritual. Isso é uma coisa interessante que, creia você ou não, independente da espiritualidade, ateu, seja qual for, que tenha outros conceitos, outros nomes, essa volta à essência é a única certeza, né? E a morte nesse plano que nós vivemos, ela é inevitável, fazendo parte do projeto Terra. Ou seja, aqueles seres que planejaram a nossa vinda, né, tudo aquilo que nós conhecemos como o projeto, a preparação para a nossa experiência nesse planeta, os mesmos que planejaram a nossa vinda, também programaram o nosso retorno, né, porque ninguém é ad eterno no planeta Terra, propriamente dito, né? Então, temos que entender, literalmente, a morte, como nós conhecemos, é a volta à nossa essência. Isso é inevitável, não tem como viver-se aqui eternamente, tá? E quando encarnamos nesse processo, nessa experiência, a lei do karma nos coloca algumas condições. Então, uma vez que nós podemos ser seres vindos de outras galáxias, de outras dimensões, de outras experiências com toda certeza, nós temos o que nós chamamos de uma memória espiritual. Essa memória nos acompanha em todas as experiências. Porém, quando da experiência na matéria, nos é proposto o esquecimento da nossa natureza espiritual. Então, todas as nossas vivências permanecem na nossa memória espiritual e nós assumimos, né, uma memória material do nosso corpo físico. Nessa estamos puros, vazios de qualquer tipo de programação. Então, estamos vindo aqui para realmente desenvolver todo o nosso processo. Eu até costumo dizer, eu brinco com o pessoal nos cursos, que quando a gente nasce, é como se alguém chegasse aqui para nós e falasse, ó, você tem esse livrinho aqui, tá? Então isso aqui é o que o pai planejou para você nessa experiência terrena.
essa é a primeira página, essa é a última. Ele escreve algumas páginas, alguns parágrafos e alguns pontos. O restante ele te dá a caneta e você escreve o caminho. Então, nós viemos puros, vazios de programação e nós escrevemos o nosso caminho, com exceção daquilo que o Pai realmente nos colocou como obrigação de passar em experiência, né? Então, quando o espírito assume o corpo físico, ele assume junto às suas limitações, onde começam os desafios. Então, como assim? Como limitação? Vamos entender, enquanto espírito, não existe limitação da matéria. Então, ele pensou, just in time, no momento exato. Ele pensou em tal local, ele está, ele se locomove, ele tem toda uma liberdade. Quando nós passamos ao corpo físico, eu faço até um exemplo a um escafandro, né? Não sei se vocês se recordam do escafandro, aquele primeiro equipamento de mergulho, onde se descia com pesos, né? Com um capacete, tinha que haver uma mangueira. Então, imagine-se, um ser totalmente livre, liberto, de repente está totalmente fechado num escafandro. Aí começam os primeiros desafios dessa vivência na Terra. E dentre esses desafios, a alimentação da matéria. Porque enquanto espírito não havia necessidade da alimentação como nós conhecemos, né? Então, em cada etapa da nossa vida, então nós temos a alimentação diferenciada em cada etapa da vida, numa luta constante pela sobrevivência instintiva da matéria. Porque uma vez que nós temos a incorporação nesse corpo, a encarnação nesse corpo, nós temos a obrigação de cuidar dele. Porque se nós não cuidarmos, nós não chegaremos ao final da nossa missão. E a alimentação é uma parte bastante importante disso, né? Outra coisa, isso é uma coisa onde se relata muito, se lê muito na espiritualidade, a solidão. Porque enquanto espírito haviam vários grupos, havia acesso a todo o processo. Então, porque ao contrário da origem espiritual livre, né, sem limites, uma vez encarnado está aprisionado nesse corpo físico como escafandro, como eu falei. E nesse princípio, sua visão é limitada. Não tem, lembre-se que nós dissemos, puro vazio de qualquer programação. Então, enquanto criança, bebê, não enxerga nada, não tem consciência de nada. Então, perde vivência daquilo que tinha enquanto espírito livre. Porém, aí praticamente começam alguns dos problemas, né, a serem vivenciados na Terra. Na intenção de resolver esse vazio, nos apegamos a tudo que o cérebro começa a desenvolver, porém o cérebro limitado na matéria entende que há necessidade de suprir esse vazio. Preciso ter alguma referência, me apegar a alguma coisa. E a primeira coisa que nos apegamos, o que é? A mãe, né? É a coisa mais próxima de nós nesse momento. Então, no vazio, sem referência de nada, o espírito encarnado recebe da mãe acolhimento, calor, amor. Então, opa, é por aqui que eu vou embarcar, né? Então, seria a primeira tentativa de suprir essa solidão. Então, o bebê é extremamente frágil, né? Depende da segurança, do afeto, da alimentação, que é uma peculiaridade exclusiva do ser humano, totalmente diferente de praticamente quase todas as espécies que nascem, que se tornam independentes, né? Então, você vê uma girafa, ela nasce e rapidamente ela está caminhando, qualquer outro tipo de animal, ele se recompõe e rapidamente está tentando acompanhar o bando, é uma evolução rápida, né? Nós, via de regra, circunstâncias normais, acabamos ficando, né, dependente dos pais até uma média de 15, 18 anos, né? Há aqueles que vão um pouco mais longe, né? Mas via de regra seria nessa fase. Assim podemos ver o ser humano como um ser que nasce altamente frágil, extremamente solitário, e para fugir da solidão começam os apegos. Então, o primeiro processo, pegou-se na mãe. Tudo ocorre muito bem no colo da mãe, protegido até que é colocado no berço. É colocado no berço, a separação da mãe, outro impacto para o espírito. Estou sozinho novamente. Aí começa o berreiro, começa todo aquele processo que se sente novamente sozinho. E pior ainda, quando depois de alguns meses vai passando para o quarto ao lado. Então percebe uma separação maior, uma solidão maior. Aí normalmente os pais fazem o quê? Tentam associar um brinquedinho, um ursinho, uma boneca, enfim, né? Para se apegar, sentir o contato, né? E esses sentimentos, Freud explica claramente esse tipo de necessidade.
A angústia da separação já da criança na primeira sensação de solidão. Então, vimos, o espírito nasce, ele vem de um ser liberto, ele torna-se aprisionado, primeiro contexto a mãe, e começam as fases de solidão. Como é que se resolveria isso na cabeça da criança, né? Mais uma vez lembramos, né, que nós viemos puros, vazios da programação. Não temos nenhuma referência. Então como é que isso se resolve? E a coisa vão criando esses sentimentos. Aí com o crescimento, já aos 13 anos, na fase da puberdade, a criança começa a procurar, né, a criança ou adolescente, a solidão no outro. Então aquela separação já mais ou menos dos pais, já achando que o pai não é bem aquilo, que vai ser a companhia correta, né? Infelizmente muitos pensam assim, começa a suprir essa solidão no outro. Ele começa a ver a fase da sensualidade, da sexualidade, onde o outro vai preencher esse vazio. E aí cometemos um erro, a partir daí, outro erro, né? O erro da entrega total, esquecendo que ninguém controla o outro. E se o outro vai embora? Volta o vazio, né? Mas nós estamos sempre na busca do preenchimento desse vazio. Aí encontra um companheiro, então você se entrega por total, mas o outro pode ir embora, né? E esse vazio volta. E mais uma vez o projeto de felicidade vai por terra abaixo, né? Então achamos que quando estamos apaixonados, quando o processo do amor, você centra tudo no outro, o outro vai embora, o que sobrou para nós? Absolutamente nada, né? Mais uma vez, Osho diz que quando nos apaixonamos, né, estamos doentes porque perdemos o centro de nós e colocamos no outro. Então nós tiramos o nosso centro e colocamos no outro. Literalmente, se ele foi embora, tudo terminou. Ou seja, na maioria das vezes que criamos um desejo e a origem é externa, né, e o desejo não acontece dentro de nós, quebramos a cara. Então veja, na procura de suprir a solidão, o pai, a mãe, a família, o outro, mas sempre centrando fora de nós. E a visão espiritual nos diz, o centro é você. Porque a felicidade e a realização não estão fora, e sim estão em nós como centro das realizações. Então nós podemos dividir, mas não focar totalmente no outro, né? Vemos no mundo atual pessoas que se projetando totalmente no outro, marido, isso é comum, marido, esposa, companheiro efetivo, mas devemos ter em mente, né? Isso é uma coisa que raramente a gente tem essa visão, que é um companheiro de jornada. Não devemos de focar nossos objetivos total nele. E não a solução do nosso problema de solidão. A qualquer momento, o outro pode mudar de ideia, né? Sabe Deus desse mundo doido que acontece, vai embora. E aí? Mais uma vez a solidão? Ele pode desencarnar, né? E aí, nova decepção. Por quê? Né? Voltando, o centro estava no outro. E o centro temos que ser nós, né? E a espiritualidade nos ensina que o centro somos nós, e para o equilíbrio e harmonia, isso tem que estar nítido e claro. Assim, qualquer desvio de percurso não haverá decepção, traumas e tristezas. Então, se eu estou focado em mim, qualquer coisa desviou, eu sei o que está acontecendo. Então, eu consigo controlar decepções, traumas, tristezas e por aí vai. Isso vale para tudo que damos valor no mundo material. Casa, carro, apartamento, onde tentamos, mais uma vez, preencher o vazio de nossa alma. Então, se nós temos a casa ideal, ótima a casa que nós queremos, mas não é toda a casa é minha vida, meu carro é minha vida, né? Não é por aí. Então nós temos que ter aquilo para utilizar, não para trocarmos, para ser focado materialmente naquilo. Aquilo vai preencher, não vai preencher o vazio de nossa alma, né? Então o caminho é realmente o despertar. Não querendo dizer que o material não importa. Como nós dissemos, é importante sim. Devemos ter valores desse mundo, a parte que lhe cabe. Afinal, é praticamente impossível nos padrões de hoje, nosso mundo atual, viver só da espiritualidade. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar conta, temos que ter onde morar, temos que comer. Isso faz parte da nossa experiência material e temos que conquistar, né? Só seres muito elevados como Chico Xavier poderia ter esse contexto e mesmo assim
ele trabalhou muito tempo escrevendo os seus livros, né? Então, para que tenhamos a vivência material, nós temos que ter esse acesso na parte da materialidade. Porém, não podemos viver só nisso, né? Então, onde o verdadeiro despertar da consciência plena aqui, somos esses seres espirituais, necessitamos da experiência material sem nunca nos afastarmos da consciência da espiritualidade. E aqui tem uma coisa que é até interessante de a gente raciocinar. A filosofia oriental nos deixa um ensinamento. O homem que busca o conhecimento cresce a cada dia. Então, aquele que procura o conhecimento da essência, do amor, da fé, da sua origem, da espiritualidade, cresce a cada dia. Porém, o homem que busca seus centros decresce a cada dia. Fala, peraí, Rubens, onde é que você quer chegar? Isso aqui também são palavras do Osho e eu vou explicar. Eu também demorei um pouquinho para entender isso, né? Onde chegamos a um ponto onde os valores materiais preencherão totalmente nossa mente e nosso coração. E quando buscamos o nosso centro, descartamos o que não serve. Voltamos à nossa essência, que é realmente onde reside a vida, a saúde, a harmonia e o bem-estar. Então, aquela pessoa que vive só para conquistar, só matéria, só para preencher a mente e o coração, realmente, qualquer decepção ela vai quebrar, vai perder a casa, vai perder o carro, vai perder um relacionamento e vai se afundar. Quando nós sabemos usar isso com parcimônia, literalmente, conseguimos voltar. Nós temos uma casa ótima, nós temos um carro ótimo, temos um relacionamento ótimo, né? Então, nós voltamos à nossa essência quando isso é equilibrado. Aí sim reside uma vida saudável. E quando o homem aprende a ser antes de ter, né? Isso é uma coisa, porque se você é, nada mais importa. Mas existe muita gente nos dias atuais que quer ter e cada vez ter mais, não é? E se encontra com o seu centro, coincide com a essência divina. Então, quando você entende que ser é mais importante de ter, você vai de encontro ou ao encontro à sua centelha divina, né? Na espiritualidade, tem uma coisa interessante: a busca é individual de cada um. Embora estejamos em grupos, né, em casas espíritas, em igrejas, sejam elas quais sejam os grupos, mas o crescimento é a busca individual de cada um, ou seja, estudando, conhecendo mais e vivenciando experiências, sendo que a procura pelo ser, ela é individual. Então existem aquelas pessoas que simplesmente aceitam aquilo que é dado, né? É dado na igreja, são dados aqueles dogmas, aqueles processos, a pessoa simplesmente aceita. E tem outros que querem mais. Por que isso? De onde veio isso? Como é que veio isso, né? E por vezes, na religião, é muito mais difícil, porque a religião você tem que seguir dogmas, cumprir ritos, missas e cultos. Ok, tem aqueles que fazem isso e além disso vão pesquisar ainda mais, né? Então essas missas, esses cultos direcionam um trajeto, sendo que na espiritualidade existe uma independência maior. Por isso nós somos seres únicos, então cada um direciona o seu caminho. Vamos na espiritualidade conhecendo cada vez mais. Mas a essência, tanto da busca individual quanto na religiosidade, né, levam ao consciente do ser, do caminho do Criador. Alguns mais rápido, outros mais lentamente, alguns por caminhos menores, outros por caminhos maiores, mas realmente todos indicam para o mesmo lugar. E essa busca é muito importante para a nossa experiência terrena, pois como estamos, nos dá consciência de um outro universo, nos dá esperança, suprindo a necessidade de algo que se conecte com a nossa fé. Então, dando mais confiança para o enfrentamento do dia a dia nas inseguranças da vida atual. Então, quando temos consciência da nossa fé, do nosso ser, né? É mais importante ser em unidade com Deus do que o ter na matéria propriamente dito. Isso nos dá segurança para enfrentar tanto bons momentos quanto maus momentos, né? Ou seja, todos são experiências que nós vamos acrescentar a todos os momentos, né? Então, constatamos que pessoas que não se preocupam com o ser, não conectadas com a fé, totalmente voltadas para a matéria, conquista, poderes, egos inflados, né, dentro de si, normalmente são pessoas infelizes. Não quer dizer que isso seja regra, mas via de regra, pessoas que só se focam no ter, na materialidade, no ego, sofrem muito. Uma coisa que a gente pode ver seria o grande número de famosos
que nunca ou raramente mantêm um relacionamento equilibrado, via de regra, decaem para vícios dos mais diversos, né? Drogas, entre outros, e muitos são levados, às vezes, ao suicídio pela droga propriamente dita, demonstrando claramente que o ter é material e não supre, nunca preenche a alma. Então, se tiver com parcimônia, com consciência daquilo, não prejudicou ninguém para conquistar aquilo, ele tem o direito de ter aquilo. Agora, aqueles que só focam naquilo, às vezes se extrapolam, por máximo que façam, por máximo que tenham, jamais vai preencher os quesitos da alma, né? E normalmente, quando somos perguntados, isso acontece muito: como você está? Num determinado local que você vai, uma pessoa que você conhece, enfim, como você está? De imediato, para pensar nisso, respondemos como está o nosso corpo e raramente como está o nosso interior. Não, estou bem, não estou bem, dormi bem, estou cansado e tal. Se fala do corpo, raramente se fala da sua essência, daquilo que você é, daquilo que você procura realmente dentro de você, né? Assim, quando existe harmonia com o que pensamos, entre quem realmente somos, né? Para quem nós nos posicionamos, né? Então, aquilo, o que eu sou realmente e como eu me vejo. Então, quando existe essa harmonia, existe a saúde física, mental, emocional, surge daí, naturalmente, a harmonia, né? A harmonia, como na música compõe os acordes, né? Cada nota, separadamente, ela tem um processo. Quando você junta, ela nos dá uma harmonia, um acorde, uma coisa que é gostosa e que nós possamos ouvir. E esses acordes em nossa vida despertam emoções, uma vez que o nosso corpo, mente e espírito compõem um único ser. Com a essência desse ser, passa a ser um caminho da centelha divina, o ser, o trabalhar pelo ser e não pela materialidade, onde passamos a ser uno no caminho com o Pai. Nosso Pai, com o cosmos e todas as suas energias criadas por Ele, com a certeza de amor, paz, caridade, reside aí saúde, harmonia e espiritualidade, tá? Com isso, espero que tenhamos proposto uma reflexão para que a gente entenda um pouquinho que as coisas têm que caminhar juntas com parcimônia, sabedoria, amor e, sobretudo, muita fé, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, nesse momento, convido a todos que nós façamos a oração agradecendo ao nosso Pai. Agradecemos nesse momento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus na criação do Projeto Terra, nossa Mãe Maria, nossos mentores de luz, nossos mentores que nos acompanham, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, e podermos refletir um pouquinho mais a caminho da luz e da consciência de nossa mente. Agradecemos sempre com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, que assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. A vocês que nos acompanharam, nos têm acompanhado nessas terças-feiras, tenham uma noite abençoada, o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Bem próximo, então, que todos os nossos lares sejam abençoados com saúde, com sabedoria, com paz e, sobretudo, esclarecimento do novo mundo, da responsabilidade que temos com a família, com a nossa pátria, com o nosso planeta
e, sobretudo, com o Pai Maior. Boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Gratidão, gratidão, gratidão.